Bem-vindos ao primeiro episódio da Semana do Emagrecimento Verdadeiro. Verdadeiro porque você consegue emagrecer e manter o peso sem perder o prazer de comer. Me responde uma pergunta bem sincera. Você já se sentiu presa nesse ciclo interminável de dietas, de frustrações, achando que nunca mais você vai ser capaz de alcançar o seu corpo e a liberdade que você tanto deseja? Pois hoje começa a transformação que você tanto busca. Porque não é mudar quem você é, sabe? É sobre resgatar quem você sempre foi. Isso aí, confidente, livre, plena. Chegou a hora de vencer a guerra contra a balança em definitivo. E nessa semana você vai descobrir como desbloquear o seu emagrecimento de forma natural, sem sofrimento, aplicando um método simples, tá? Simples, sustentável e, acima de tudo, prazeroso. Sabe por quê? Sem prazer, você não consegue manter o peso. Simples assim. Me diz aí, quantas vezes você já ouviu frases do tipo: ah, é só fechar a boca e fazer exercício para emagrecer. Ah, você não tem força de vontade não. A culpa é da sua genética, relaxa. Sabe, a idade chega para todo mundo, fica mais difícil mesmo. Desiste disso, se aceita. Ah, você tá na menopausa? É assim mesmo. É só comprar roupa larga que você disfarça a sua barriga. Essas frases machucam, né? E o pior de tudo é que elas reforçam a ideia errada de que emagrecer é sinônimo de sacrifício. Eu não sei você, tá? Não sei se você sabe, mas a cada tentativa para emagrecer, o seu corpo fica mais resistente mesmo. É verdade. Agora me diz uma coisa, você já parou para pensar por que tantas dietas, remédios não deram certo para você, mesmo você se sacrificando, com apoio de nutricionista, de médico? Pois é, eu também me fiz essa pergunta e hoje eu posso te dizer que não é sobre lutar contra a comida, mas sobre fazer as pazes com o seu corpo e principalmente com a sua mente e com os seus hábitos. Nessa semana eu quero te provar duas coisas. Primeiro, o segredo para perder 5, 10, 15, 20, 30 quilos ou mais não é o que você come ou o que você deixa de comer. Não são as dietas, não é produto diet light, não são horas na academia, jejum, nada disso. O segredo é uma ativação simples, que pode mudar tudo. E quanto antes você perceber isso, mais rápido você vai vencer essa guerra contra a balança sem precisar sofrer. Segundo, existe algo que a maioria das pessoas que está acima do peso faz e nem percebe, tá? E que afasta dos objetivos. E você pode e deve se livrar disso quanto antes. Porque senão você vai continuar presa nesse ciclo de frustrações e de dieta, nesse emagrece e engorda tudo de novo. O que eu vou te mostrar aqui é diferente de tudo que você já viu. Porque olha só, a maioria dos métodos que você já tentou, elas focam apenas no sintoma, né, no número da balança, e ignora o que realmente está por trás disso. Primeiro, as emoções, né, o estresse, a tristeza, a ansiedade e até mesmo a alegria. A gente não sabe lidar com isso e muitas vezes a gente, desconta na comida. Segundo, os hábitos. Pequenas ações automáticas ali do dia a dia que sabotam seus resultados. Beliscar, né, comer sem fome. E por último, a química do corpo. As dietas restritivas, gente, elas desregulam os hormônios e atrapalham o metabolismo mesmo. E aí vai ficando cada vez mais difícil emagrecer e manter. O que você vai aprender nos próximos minutos é diferente por quê? Vou te explicar. Primeiro, trata a raiz do problema. Em vez de focar no peso, resolve o que está impedindo você de emagrecer de forma sustentável. E mais, é simples, é prazeroso e é leve, sem restrição e sem sofrimento. Chega, né? Já deu. E mais, é completo. Une corpo, mente e hábitos num sistema integrado. Gera liberdade, sabe? Nada de regras rígidas ou planos que não se encaixam na sua vida, no seu dia a dia. O método, ele respeita quem você é. Você não precisa ser fitness. E funciona para todo mundo. Todas as idades, sexo. Funciona inclusive para quem está na menopausa, para quem sofre com hipotiroidismo, para quem está com o metabolismo quase parando, para quem já tentou de tudo, até para quem fez bariátrica e não conseguiu manter o peso. Agora, você já imaginou viver em paz com a comida? Sobre comer sem culpa, sem compulsão também, sem dieta restritiva e ainda assim conseguir emagrecer de forma consciente?
Você vai aprender a comer para emagrecer. É isso mesmo que você ouviu, comer para emagrecer. Vai transformar a sua relação com a comida e, ao mesmo tempo, vai resgatar a sua autoestima, sua saúde, seu prazer. Eu entendo muito bem como é se sentir presa aí nesse ciclo de tentativas frustradas de dieta e de remédio. Eu vivi isso por 35 anos, gente, sem sucesso. Então vamos revelar quem vai ser a convidada para o podcast de hoje? Dá uma olhadinha. Eu quis deixar aqui, salvo. Essa história mexe muito comigo, mas ao mesmo tempo me fortalece. Somos nós que vamos vir fazer essa live hoje para você. Principalmente se você já tentou de tudo. Tá aí achando que não tem jeito? Venha. Essa aí? Essa sou eu. Eu descobri o que realmente funciona. E mantenho o meu peso há mais de 8 anos. Gente, foram 54 quilos eliminados. É muita coisa, né? E eu quase desisti de mim. Além do peso do corpo, é o peso que eu tirei da minha alma. E eu só consigo manter porque é leve, sabe? Porque realmente me permite ter vida. Divertir, comer e beber nessa ordem. O método que eu vou te apresentar aqui, ele te oferece liberdade. Liberdade para comer sem culpa, liberdade para viver sem o peso das restrições, sem medo da comida. E melhor, vai fazer você vencer essa guerra contra a balança em questão de semanas. É sobre se sentir bem no seu corpo, sabe? Se olhar no espelho e gostar ali de quem você vê, mesmo que você esteja na menopausa, com o metabolismo mais lento. É sobre ter orgulho de você e fazer por você, permitir a sua voz. Hoje eu tenho tanto orgulho de mim, gente, da minha história. E que eu não sou perfeita não, tá? Eu tenho aqui a minha flacidez, tenho os meus erros, porque não é sobre ser perfeito, mas é sobre uma direção sustentável. Se você ainda não conseguiu emagrecer, isso não tem nada a ver com fraqueza, com preguiça, com falta de força de vontade. O problema é que tudo que te apresentaram até hoje estava fazendo o seu corpo e a sua mente trabalhar contra você e não a seu favor. E esse era um dos motivos que me fazia perder a guerra contra a balança. Até agora, gente, as soluções que você tentou, poxa, elas não foram feitas para se encaixar na sua vida corrida. São engessadas, sabe? Cheia de regra que ignora as suas necessidades e o que realmente funciona para você. São ali baseadas em comida especial, né? Difícil de preparar, cara para comprar e completamente desconectada do seu paladar, do que você gosta e da sua rotina, da sua realidade. Poxa, é por isso que você não emagrece como você deseja e nem consegue manter o seu peso. Simples assim. O que precisa ficar claro aqui, gente, é que a chave desse método não é sobre restringir, e sim sobre incluir e aprender a comer. Parece mentira, né? Eu sei, mas eu vou comê-lo. Parece mentira, mas é exatamente isso que eu vou te ensinar. Como é que o prazer, a culpa e a relação emocional com a comida estão aí bloqueando o seu emagrecimento. E vou te mostrar como é que você vai mudar isso de uma vez por todas. Além disso, no final desse episódio aqui, com a senha que eu vou te passar, você vai ter em mãos um raio-x, o raio-x do emagrecimento, para você fazer ali e entender como é que você tá. E ele já ajudou milhares de pessoas a conquistarem o corpo que sempre desejaram. E você vai descobrir no próximo episódio como é que você pode frear esses efeitos da menopausa, da ansiedade que travam o seu emagrecimento e começar a ver o número da balança diminuir quando você sobe nela. Me diz uma coisa, quantas vezes você começou uma dieta e desistiu no meio do caminho? Quantas vezes você gastou seu dinheiro com remédio, shake, chá, procedimentos caríssimos que não deram certo? Eu sei que depois de tantas tentativas frustradas, principalmente depois dos 40, parece difícil acreditar que vai dar certo, né? Mas olha para esse quadro aqui, presta atenção. Aqui, gente, tem pessoas jovens de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 anos. Algumas estão na menopausa, outras não, mas todo mundo com os mesmos pensamentos e sentimentos. Pessoas que estavam paralisadas, lutando para sobreviver. E pessoas comuns, assim como você, que já tinham
perdido a esperança. Olha esse vídeo. Ô Lu, eu tenho hipotiroidismo, né? E sempre colocava a culpa que não conseguia comer, assim, né? Emagrecer por causa da hipo. Eu pensava que me alimentava bem, que eu sempre, né, procurei comer assim, legumes, fruta, mas a gente come tudo errado. Eu não quero ir para a farmácia ficar comprando remédio de pressão alta, diabetes, porque é isso que estava indo para do jeito que eu estava, né? Eu já estava chegando quase aos 3 dígitos, então assim, assustador. Por mim mesmo, eu nunca tive essa vontade, nossa, eu preciso emagrecer, eu quero ficar magro, eu tenho que perder quilos. Eu nunca tive essa consciência. E sempre comendo muita besteira, né? E aí eu almoçava ali 800, 900 gramas com muita carne, mais da metade do prato era carne. E arroz, feijão, batata frita, massa, etc. Era o meu prato de almoço. E aí só ia jantar. E o que era a janta? Era um hambúrguer, era uma pizza, era um cachorro-quente. Então, essa foi a minha vida. E eu fui só, logicamente, ganhando peso. Tenho 1,53 de altura e estava pesando 80,5. Ou seja, estava obesa, grau 2, eu acho. É porque agora eu não vou me lembrar. E eu estava sentindo muita dor no joelho. Eu tinha muito problema de tendinite, de bursite, estavam me sobrecarregando um horror, né? Por conta do tamanho, olha isso. E aí eu falei assim, já chega, mas eu já tinha tentado um bocado de coisa, né, Lu? Remédio, Bruno tinha começado a tomar Saxenda. Bruno tinha tomado, a médica disse que eu podia tomar se eu quisesse, que ia me ajudar, e eu não aguentava mais. Então, assim, um pouco sem sonho, sem meta, né, que a Lu falou, 60 anos, eu já estava pensando assim, gente, eu já conquistei o que eu queria. Então, já tenho meu bem material, já tenho uma condição financeira legal, meus filhos estão criados, então vou aproveitar a vida. E aproveitar a vida o quê? Beber, comer, fazer, né, não cuidar da minha saúde, fazer meio desmotivado na frente da televisão, né? De novo, sem um sonho. Não tinha meta, quer fazer mais o quê? Todas essas pessoas aí, gente, resolveram o problema na raiz, com leveza e direção. E por isso, conseguiram mudar de vez. Em meio a tantas histórias, sabe? Eu preciso dizer aqui pra você, você não tá aqui por acaso, não. Se você tá aqui, é porque você quer dar um basta em tudo isso. É porque você quer olhar no espelho e gostar de quem você vê ali, né? Entrar numa loja e poder escolher o que você quiser e não apenas o que te serve. É porque você quer comer com prazer, sabe? Sem culpa e aproveitar a festa sem medo. Usar o biquíni, o maiô que você sempre sonhou. Tirar fotos sem querer ficar escondido ali atrás de alguém ou então ficar no meio para disfarçar, né? Sentar sem ficar preocupado com as dobrinhas. Oh, gente, isso é possível com o que eu vou te ensinar aqui essa semana. Eu também caí nessa armadilha de achar que a resposta estava na privação, né? A resposta estava nas dietas loucas, nos remédios. No fundo, eu estava perdendo a luta contra a balança, sabe? Mas hoje pode ser o seu dia. O dia do chega, gente, de dar um basta nessas dietas restritivas. Chega de gastar dinheiro com shake, com remédio. Não funciona, sabe? Chega de frustração, chega de ficar culpando a você mesma, porque eu vou te mostrar um caminho novo, tá? Que já transformou a vida de mais de 2.000 pessoas, gente. De todas as idades, gênero, olha isso! Mulheres que estavam aí desanimadas, né? Na menopausa, com hormônio descontrolado, com hipotiroidismo, com diabetes, com refluxo, com intestino preso, com ansiedade, com retenção de líquido, dor no joelho, dor na coluna, e até que já fizeram bariátrica, gente, tá? Que já tentaram até os medicamentos da moda, Ozempic e outros aí. Se você tá aqui, não é por acaso. É porque você tá pronta para dar o primeiro passo em direção ao seu emagrecimento verdadeiro. Sabe, gente, a minha jornada de emagrecimento começou quando eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu fui ao primeiro nutricionista com a minha mãe. E eu recebi ali meu primeiro cardápio. Desde cedo me disseram que o segredo era seguir uma dieta, né? E me dedicar rigorosamente a ela. Observe que as minhas emoções, elas foram ignoradas desde cedo nesse processo. Será que era só mesmo sobre comer? Porque no começo funcionava por alguns dias, mas logo, gente, as restrições me sufocavam. Mesmo assim, quando eu era jovem,
O meu corpo, ele ainda respondia, né? E eu conseguia emagrecer ali pro carnaval. Sofria, mas eu emagrecia. Presta atenção na minha gravidez, porque esse foi um marco na minha jornada. Meu corpo mudou, meus hormônios alteraram, né? Minhas emoções também e as minhas prioridades também. Aqui foi onde eu comecei a perder o controle de vez. Com a vida corrida, filho, casa, marido, trabalho, festa, evento, Ave Maria, almoço de família. Eu não conseguia manter, gente. Eu não tinha tempo para cuidar de mim. Como é que eu ia sair levando marmita para festa, para almoço com os meus amigos? Eu tentei de tudo que você possa imaginar, é verdade. Shake, chá, dieta, gel redutor, ai, ai, ai. Mas o padrão se repetia. Eu enjoava. E as compulsões voltavam ainda mais fortes. O meu corpo ia ficando cada vez mais resistente à perda de peso. E depois dos 40, tudo piorou. A idade trouxe novos desafios e o emagrecimento parecia uma batalha perdida, né? E o resultado? Eu engordava ainda mais. Aos 44 anos, 111 quilos e 900 gramas, eu cheguei ao meu limite. Olha essa foto. Eu estava desesperada, eu acreditei que o problema fosse hormonal, né, que estava agravado ali pela menopausa. Eu tinha que ter algum problema, poxa. Eu ficava sem comer e não emagrecia. Gente, eu investi nos melhores médicos e tratamentos. Eu não medi esforços, porque o meu corpo, ele estava pedindo socorro, eu não estava feliz. Aí vieram os remédios para emagrecer. Né? Com orientação médica, eu achei que ia ser a minha salvação. Afinal, poxa, eu já tinha tentado de tudo. Eu até perdi alguns quilos, sabe? Mas ao invés da solução, vieram os efeitos colaterais. Além de caros, os remédios me devastaram emocionalmente. Eu tive depressão, síndrome do pânico, problemas na minha pele, gente, até suspeita de lúpus, poxa, e ainda me trouxe um grande prejuízo financeiro. É caro, né, gente? E hoje muitas pessoas ainda acreditam no milagre dos remédios, como eu acreditei. Os efeitos colaterais, gente, estão na própria bula. Olha o que a bula da Ozempic fala dos efeitos que ela traz, né? Dor abdominal, enjoo, vômito, diarreia, indigestão, gastrite, refluxo, cansaço, cálculos biliares. Gente, isso é saudável? Isso é sustentável? Às vezes o uso de remédio é necessário, sim, com orientação médica, claro, mas como a própria bula afirma, existe algo que está além dos efeitos colaterais e que eu vou detalhar já já. E eu lembro de um dia específico, sabe? Depois de mais uma tentativa frustrada, eu vi uma foto minha no computador do Alexandre, onde eu não me reconheci. Simplesmente não me reconheci. Eu estava com 111 quilos e 900 gramas, gente, na menopausa, sofrendo com a obesidade mórbida e emocionalmente destruída. E eu pensei que era o ângulo da foto, mas não era o ângulo. E eu sentia vergonha, vergonha até de me olhar no espelho. E além de me esconder das fotos, o pior, eu me sentia invisível para a pessoa que eu mais amava. Eu quase perdi o meu casamento. E o motivo? Falta de amor próprio. Eu não gostava mais de mim mesma. As minhas compulsões não eram apenas sobre a comida. Era uma forma de punição. Eu comia para tapar buraco, para lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças. Eu estava presa no ciclo das dietas, dos remédios, e simplesmente não conseguia emagrecer. E as críticas vinham de todo lado, né? Nossa, Luciana, mais uma dieta? Luciana, que bobagem, fecha sua boca e faz exercício. Gente, eu já ouvi muita gente falar que era falta de vergonha na cara. Quantos risinhos, julgamentos. Mas será que quem se submete a uma dieta cetogênica por 30 dias sem carboidrato nenhum, comendo apenas ovo, é falta de vergonha na cara? Será que quem faz jejum por 6 meses, como eu fazia, pulando refeições e ficando sem café da manhã, é falta de vergonha na cara? Será que quem toma injeção na barriga toda semana e gasta mais de R$1.000 por mês, é falta de vergonha na cara? O que eu mais tinha era vergonha na cara. E se você tá aqui, é porque você também tem. Mas eu também me senti uma fracassada, gente, sem determinação, sem disciplina. Foi então que eu percebi que eu precisava entender de uma vez por todas por que tantos métodos falhavam comigo. Por que o meu corpo resistia? Parecia lutar contra mim. De onde que vinha essa fome?
Sabe por que eu comia mesmo sem estar com fome? Ou então eu ficava sem comer, né, morrendo de fome. Por que a culpa me acompanhava a cada tentativa? Olha, e eu fui atrás. Eu fui atrás do conhecimento. Porque eu precisava entender o meu corpo, né? O meu corpo, a minha mente, o meu comportamento alimentar. E me especializei. Me especializei aqui no Brasil e fora do país. Eu fiz psicologia positiva pelo Wellbeing Institute e fiz food coaching pelo Food for Life Institute, lá no México. E foi a partir daí, gente, que muitas coisas começaram a fazer sentido. Olha só o que diz o gráfico de uma pesquisa da renomada Universidade Americana de Colômbia sobre o ciclo das dietas, gente, porque a cada vez que você faz uma dieta, você emagrece, mas volta a engordar tudo de novo e mais um pouco. Pior, né? Com excesso de dieta, o seu corpo vai ficando cada vez mais resistente para perder peso, como eu falei no início desse vídeo aqui. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Desde os 12 anos de idade, gente, por isso que foi ficando cada vez mais difícil. E não sou só eu, não é só você. 73% das pessoas que fazem dieta passam por isso. Eu perdi tempo, muito dinheiro e me senti uma fracassada. E um dos motivos para comer em excesso era porque eu vivia fazendo restrição. E eu aumentava as minhas compulsões, gente, os meus excessos. Presta atenção aqui, vem cá comigo. A restrição aumenta a compulsão, olha só. Restrição aumenta a compulsão. Só que eu percebi que além de comer do jeito errado, o maior desafio não era a comida, sabe? E sim as minhas emoções e os meus comportamentos alimentares. Muitas vezes eu estava comendo para preencher um vazio emocional. Sabe? Quando eu me sentia triste, estressada, cansada e até mesmo feliz, com o sentimento de eu mereço, né? Eu recorria à comida como forma de conforto ou premiação. Mas ao invés de ajudar, eu só aumentava a minha culpa e o ciclo se repetia. Vazio emocional gera compulsão. E a falta de amor próprio, gente? Ela também gera compulsão. Seja sincera comigo, né? Aqui, quantas vezes você já buscou a comida para lidar com o seu estresse, com o seu cansaço, ou então com a sua felicidade? E não é só você que passa por isso, sabe? Muitos de nós, gente, a gente aprende desde cedo a associar a comida ao conforto emocional. E essa associação nos acompanha por toda a vida, criando os maus hábitos, os vícios comportamentais e os vícios emocionais. E aí que mora o perigo. E para alcançar resultados verdadeiros, a gente precisa superar os vícios que nos sabotam. Esses vícios são divididos em 3 categorias, olha só. Vícios químicos, né? O que são os vícios químicos? São os nossos vícios em alimentos ultraprocessados, em açúcar, carboidrato, bebida em excesso, sabe? Que desregulam os nossos hormônios como a insulina e a leptina e criam mesmo uma dependência que dificulta mesmo a perda de peso. E os vícios emocionais, gente? Pois é, comer para aliviar o estresse, a tristeza, o cansaço, é um padrão que a gente precisa ressignificar. E os vícios comportamentais, que são os hábitos, como eu falei, de beliscar, usar a comida como recompensa, eles também precisam ser ajustados. Você já consegue ver e perceber como é que esses vícios estão bloqueando o seu emagrecimento? Segura aí, gente. Obrigada. Essa semana eu vou te ensinar em detalhes como é que você vai superar isso e vai perceber que não precisa perder o prazer de comer. E é muito mais fácil do que fazer dieta, muito mais barato do que ficar comprando remédio, porque tudo isso aqui está dentro da sua realidade. E antes da gente aprofundar sobre isso no episódio 2, você precisa entender de verdade sobre a fome. Presta atenção aqui, gente. A fome emocional e a fome física. A gente vai entender agora a diferença entre essas duas fomes, tá? A dependência que existe entre elas para a gente lidar com a compulsão. Vai ficar ainda mais claro quando eu te mostrar isso aqui. Uai, gente, cadê minha caneta vermelha? Joga ela para mim. Olha bem, gente. Fome física. A fome física, ela vem da necessidade da gente comer e ela é gradual, né? Ela surge aos poucos e não de forma repentina. E outra, ela é saciável. A gente come e essa fome desaparece. E ela é específica. Geralmente, a gente tem um tipo de alimento que a gente quer na mente,
né? E a gente come e a gente fica saciado. Algo salgado, né? Uma refeição completa. Já a fome emocional, ela surge de uma necessidade emocional e não física. E outra, ela é urgente, é aquela necessidade ali de uma resposta imediata. E ela vem, gente, insaciável, gente. É como se fosse uma compulsão, sabe? Que mesmo depois da gente comer, muitas vezes a sensação de satisfação não é alcançada. E mais, ela é variada, ela não é específica, ela é variada. A gente busca ali um alimento que alivie aquela emoção. Agora fica fácil entender o que acontece? Né? As compulsões, gente, elas são geradas pela fome física e pela fome emocional. Se você come adequadamente, do jeito certo, você elimina essa fome física e precisa trabalhar apenas na fome emocional. Assim, você vai reduzindo as crises de compulsão muito mais fácil, vai começar a vencer a luta contra a balança. Porque o que acontece com a dieta? Né? Você fica preso naquelas restrições que só aumentam a sua compulsão, né? Porque você tem fome física, né? Você consegue viver passando fome? Me conta aí como é que fica o seu humor quando você está com fome. Eu fico mal-humorada e chega uma hora que não dá conta, né? Você ataca a geladeira mesmo, a despensa, não é? Imagina, o que a gente faz quando a gente chega num churrasco morto de fome? Vocês acham que vai dar certo? Um outro problema das dietas, gente, é ignorar essa parte emocional. É um grande erro, porque a gente come as nossas emoções. E isso é tão verdade, gente, que até os pacientes que fazem bariátrica, uma intervenção física para comer menos, se não cuidarem dessa questão emocional, acaba voltando a engordar. Olha só a doutora Jaqueline Risoli, gente, ela é endocrinologista e ela explica que mais de 50% dos pacientes que fazem bariátrica recuperam grande parte do peso perdido. Melhorar essa relação com as suas emoções, gente, com a comida, é fundamental para diminuir essas compulsões. Ah, beleza, Lu, mas agora qual que é o problema de focar só na fome emocional? Ave Maria, qual que é o problema? Você começa a acreditar, gente, que está tudo na mente. E ao invés de comer, você tenta reprogramar a sua mente para não precisar de comida. Poxa, e aí a fome física vai chegar e o que vai acontecer? Seu corpo precisa de alimento para sobreviver, né? Não é só exercício mental. Não funciona. Ficar dizendo, né? Ai, eu sou forte, eu consigo. Ou então só focado na mente magra enquanto você olha ali para a comida, não vai nutrir o seu corpo de forma correta. Comer do jeito certo, cuidar da fome emocional e melhorar o comportamento é o que faz o método da ativação GPS que eu vou te mostrar. Assim, você consegue divertir, comer e beber nessa ordem, gente. É a forma mais fácil e mais eficiente para você emagrecer, regular os seus hormônios, acelerar o seu metabolismo e conseguir manter. Foi aplicando esses princípios junto ao método que eu vou te mostrar que eu consegui eliminar esses 54 quilos e manter o meu peso há mais de 8 anos. Poxa, de forma natural, sem sofrer, nunca mais fiz dieta maluca, tomei shake, tomei remédio, nada disso. E hoje, além de manter o meu peso, gente, tudo melhorou na minha vida. Meu sono está mais equilibrado, meu intestino funciona muito melhor. Eu não sinto mais aquelas dores no corpo, na lombar, eu ficava esgotada, sabe? Eu olho no espelho, eu resgatei a minha autoestima, não me escondo mais de foto, não preciso gastar dinheiro com comida fit e nem com esses suplementos malucos aí para acelerar. E eu não precisei virar fitness não, gente, comer só frango e batata doce, não precisei virar outra pessoa. Uma das soluções, que é um pilar desse método aqui, está baseado em comida de verdade e prazerosa, isso é ciência. E antes de te mostrar como é que você vai ativar esse método, eu quero chamar aqui agora a nossa Nutri das Galáxias, super estudiosa, minha amiga querida, para vocês escutarem aí a opinião dela como uma profissional de saúde há mais de 25 anos. Então, Lu, é claro, né, gente, que quando a gente pensa em emagrecimento, o balanço energético negativo é importante. Consumir menos e gastar mais é importante, mas não é só isso. O processo não pode estar só baseado nisso, porque restrição gera compulsão. Restrição faz o nosso cérebro criar aí um mecanismo de defesa que vai deixar o nosso metabolismo mais lento. E aí é por isso que às vezes você até emagrece,
mas você engorda de novo. E aí, durante toda a minha prática clínica, né, desde lá de que eu comecei a atender pessoas querendo emagrecer, eu sempre vejo pessoas falando assim, Nutri, eu não emagreço por causa da minha genética. Nutri, eu não emagreço porque eu estou na menopausa. Eu não emagreço porque eu tenho um problema na tireoide. Eu não emagreço porque eu tenho um metabolismo lento e porque eu tomo um remédio que atrapalhou os meus hormônios. Eu vou te falar, gente, não é isso. Isso é a maior mentira que estão te contando e está atrapalhando o seu processo de emagrecimento. É claro, né, gente, que tudo que você fez até hoje, você fez acreditando que você estava fazendo o certo. Você estava buscando o caminho certo. Mas você estava no caminho errado. Você estava sendo, mais uma vez, vítima, né, de um milagre, de uma dieta milagrosa, de uma medicação que não vai resolver o seu problema, vai só atrasar o seu problema. O que você precisa entender é que o seu metabolismo precisa estar funcionando plenamente. Porque senão, gente, essa restrição, essa busca desenfreada por diminuir calorias, ela vai te deixar doente. Ela pode te deixar com o cabelo caindo, com fadiga, sem vontade de fazer as coisas, flácido. Não é isso que você quer. Você quer saúde, você quer emagrecer, você quer ser feliz, você quer ter disposição física. Espero de verdade que tenha ficado muito claro para vocês hoje que o caminho não é restrição, o caminho não é dieta, o caminho é uma mudança de vida. E aí a gente vai fazer chega de dieta, né? Mas, Lu, é simples assim? É, gente, é simples e muito mais fácil do que fazer dieta, do que tomar remédio ou então aceitar a infelicidade. Olha aqui dentro dos meus olhos agora e me responde uma coisa. Ficar onde você está agora, sem perspectiva, desanimada, sem amor próprio, autoestima lá no pé, sem saúde, é fácil? Puxa, é muito mais difícil, gente, muito mais. Será que se fosse difícil isso aqui, pessoas com 70, 80 anos iam conseguir emagrecer e manter? Olha essa foto, a Euseli, com 72 anos ela falou sim pra ela, emagreceu 23,7 kg e tá mantendo o peso dela há mais de 3 anos. E a dona Regina, gente, que emagreceu 12 quilos e usou uma blusa que estava guardada, ó, há mais de 30 anos. Pensa no seu corpo e na sua mente como um carro, tá? Assim como um carro precisa de um GPS para ele chegar no destino certo mais rápido, o seu corpo e a sua mente também precisam. Imagina que você está na estrada, né? Você precisa escolher a rota correta, com decisões conscientes, no ritmo adequado, sem atalho, né? Sem desvio que te leva ainda para mais frustração. Dependendo de como você ativa esse sistema, ele pode te levar para destinos bem diferentes, né? Primeiro, sem ativar o GPS, imagina aí, você continua fazendo tudo do seu jeito, né? Ou você come demais ou não come o suficiente. E aí você não consegue lidar com a fome emocional e, ó, aciona os seus maus hábitos e os seus comportamentos alimentares que te prejudicam e te levam a esse ganho de peso. E se você usa só o GPS emocional, você vai continuar enfrentando essas compulsões, sabe por quê? Vai faltar esse cuidado com a fome física, com a necessidade que a gente tem de regular os nossos hormônios para emagrecer e manter. E só com o GPS nutricional, Lu? Bem, você vai aprender a comer do jeito certo, sim. Mas vai perder para as frustrações, para as batalhas emocionais constantes da vida como ela é, porque a gente vai continuar tendo problema, desafio, festa, viagem, entende? A ativação GPS, gente, ela funciona porque ela realiza essas 3 conexões que são fundamentais e ela se adapta à sua realidade, ó, ativa o que você tem de melhor. E eu vou te ensinar a ativar essa semana. Ativar o GPS para que ele te leve, enfim, ao seu emagrecimento verdadeiro e te permita aí emagrecer, divertir, comer e beber nessa ordem. Com prazer, sem passar fome, aproveitando cada refeição, gente, cada momento. A comida é boa demais pra gente não aproveitar ela. Quando você ativa esse GPS corretamente, gente, o seu corpo e a sua mente começam a trabalhar juntos para melhorar os seus hábitos e quase sem você perceber, de tão leve que é. Agora vem comigo que eu quero te mostrar a diferença sobre as dietas restritivas e ativação GPS. As dietas restritivas têm cardápio e esse cardápio é fixo. Você só pode comer o que está ali, né? Você não aprende a comer. Os resultados acabam sendo temporários. E o sentimento, gente?
Que sacrifício, né? Você briga com a comida, Ave Maria. Já na ativação GPS, você aprende a comer do jeito certo e a se relacionar com as suas emoções. Gente, não tem cardápio. Graças a Deus a gente tem liberdade de escolha, né? Liberdade, a gente faz as pazes com a comida. E mais, qual que é o resultado disso? Emagrecimento sustentável e contínuo. Você emagrece e consegue sustentar, gente. Existe sentimento melhor do que esse? É muito diferente, porque aqui o sentimento é de liberdade, você faz as pazes com a comida. Porque dieta só fala em cortar, sabe? Em se matar na academia, certamente isso você não conseguiu, né? Remédios, né? O remédio concentra só no físico, em inibir sua fome, né? Mas o seu emocional fica completamente abalado e tem efeitos aí colaterais perigosíssimos. E os exercícios mentais, gente? Trata apenas do emocional e você acaba passando fome, né? Se fazendo de forte, ninguém merece isso não. Imagina aí, gente, você consegue viver assim? Eu não consigo. Isso não resolve na raiz, são soluções isoladas. Agora veja o que essas pessoas aí acham da ativação do GPS, gente. Foi muito mais gradual agora e foi muito mais leve, prazeroso. Eu nem notei, quando eu vi, ô Jesus, eu comecei a me reconhecer no espelho. Então foi muito mais prazeroso e eu acho que vai ser algo que eu consigo manter, porque eu não me matei na academia. Então, se eu estou viajando, funciona. Se eu estou em casa, funciona. Se eu vou na casa de alguém, funciona. Porque sou eu quem defino. Então, essa autonomia, para mim, essa liberdade não tem preço. E é uma transformação suave, não é pesada, é leve, é gostosa. Você aprende a ser prazerosa. Por exemplo, agora, ó, um chazinho prazeroso, entendeu? Facilidade de fazer, felicidade que vai te trazer. E você vê que é uma coisa tão simples, tão fácil. Tá vendo aí? Mas Lu, e a reeducação alimentar tradicional, aquela antiga, ela não é sustentável? Olha bem, eu quero te mostrar aqui a diferença da reeducação alimentar tradicional e ativação GPS. A reeducação alimentar tradicional, gente, ela é lenta, sabe? Ela é demorada demais. Você tem que ser fitness, só comida especial, batata doce. Você segue um cardápio e não aprende a comer do jeito certo, sabe? Com a liberdade que você precisa. Já a ativação GPS é bem diferente, né, gente? Porque ela é acelerada, ou seja, ela é dentro da sua realidade. Sabe, você reduzindo os excessos, você vai comer de tudo. E o melhor, você vai aprender a comer do jeito certo, porque ela é sem cardápio. A ativação GPS, ela é um acelerador do seu emagrecimento, porque ela realiza de forma simples a conexão que muda tudo. E no segundo episódio você vai ficar perplexa com o poder que ele tem na prática, tá? E não é só isso não, tá? No próximo episódio você vai ver que a menopausa, ela não é uma sentença, de jeito nenhum, gente. E que tem um segredo aí para você enfraquecer os efeitos dela e começar a perder 5, 10, 30, aplicando a ativação GPS. O GPS é o seu piloto diário. Ele é seu guia permanente da saúde para você não se perder nunca mais. Como o caso da Marisete, que em 8 semanas, ela perdeu 20 quilos, gente. Eu sou a Zete Marques e há um mês atrás eu pesava 115 quilos. Cheguei ao absurdo de 115 quilos. E eu me sentia cansada, eu não conseguia caminhar. Para subir as escadas do meu apartamento eu levava um absurdo de tempo. E eu não conseguia respirar direito. Aí eu entrei no MC e depois de um mês, mais ou menos, hoje eu estou com 19, 20 quilos menos. E estou me sentindo extremamente exposta. Caminho todos os dias, estou caminhando mais de 1 quilômetro. E subindo ladeira, eu estou nas nuvens, subindo e descendo ladeiras. Obrigada, MC, obrigada, Lu, obrigada, Júnia, Alexandre, Duda e tanta gente linda do MC. Bruna, Juliana, obrigada. Eu fico feliz demais de ver essa metodologia em ação. E aí, como é que você vai saber se o seu GPS está desativado? Você já tentou de tudo, mas sempre algo te sabota, né?
Você fica escutando aquela voz que te diz: você merece um doce, porque o dia foi difícil, tá sempre passando fome, se matando na academia, mas não consegue emagrecer e manter. Quando o GPS está desativado, você perde o controle e recorre a soluções temporárias e acaba desistindo. Existe um segredo dentro do GPS que faz o seu corpo trabalhar a seu favor. Com o GPS ativado, você para de brigar com o seu corpo, com a sua fome e com a sua mente. Eu sei que pode ser difícil acreditar em algo tão simples que funciona, né? Especialmente depois de tantas tentativas frustradas. Mas deixa eu te mostrar algo, né? Olha para essas histórias aqui, gente, presta atenção. Ela fez as pazes consigo, já não precisa correr. Leve, flui, voa sem culpa, distante da dor, do medo, a fim de só querer viver. Já ri de si mesma, saudade inspira. Silêncio não é vazio e chorar não é solidão. Nem chuva de manhã, melancolia, vai pelo coração. A paisagem já não lhe esconde a luz, é sempre horizonte o dia, vai pela sabedoria. Já gosta de andar consigo, agora ilumina o lugar onde vai. A alma dela é bonita demais, ela é dela, dona, estrada, farol, beleza, balé, girassol. Uma reza, uma vontade de ser. Sorriso dela dá gosto viver. Essas pessoas que estão aí aplicaram um método que eu vou te ensinar aqui, e os resultados, gente, eles foram transformadores. Mas Lu, será, Lu, que essa ativação GPS resolve mesmo o problema na raiz e vai funcionar para mim? A resposta é sim. Todas essas soluções fora do GPS, dieta pronta, cardápio engessado, chá milagroso, isso é como varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente sabe que não funciona. Externamente, né, pode que parecer aí que tudo tá bem, mas a raiz do problema, ela continua lá, sabe, alimentando a sua ansiedade, a sua compulsão e esse efeito sanfona sem fim, fazendo com que aquela barriga, só cresça ao invés de diminuir. A ativação GPS é diferente, porque ela resolve esse problema da raiz de forma leve, sabe, consistente com resultado duradouro, gente. Ai, Lu, então pelo amor de Deus, eu quero ativar esse GPS aí agora. Pera aí, um minutinho só, porque eu quero antes reforçar o que a gente viu até agora aqui nesse episódio. A gente viu que os vilões do emagrecimento verdadeiro, essas dietas malucas, reeducações alimentares engessadas, remédios e essas soluções temporárias não te ajudam. E até hoje não te levaram para o emagrecimento verdadeiro. A gente descobriu também que sem ativação GPS, o seu corpo e a sua mente ficam trabalhando contra você. Outras abordagens prontas aí, elas ignoram essa individualidade e tornam o seu corpo cada vez mais resistente à perda de peso. E a gente viu também que o que bloqueia o emagrecimento são os vícios emocionais, químicos e comportamentais. São eles que sabotam os seus resultados. E que para emagrecer e manter o peso e nunca mais ter medo de engordar, a chave é a ativação do GPS. Comer de forma correta, sem restrição, enquanto o corpo e a mente trabalham juntos. Agora que você já sabe que o emagrecimento verdadeiro só acontece quando a gente desbloqueia tudo isso na raiz, você precisa fazer o primeiro passo para ativar o GPS. Tem um passo aí que você precisa fazer. O seu raio-x. Presta atenção. Igual quando a gente quebra um osso, a gente precisa de um exame para saber aonde que está o problema. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. A ativação GPS começa com esse diagnóstico. O raio-x é um mapa que revela todos os bloqueios que estão te impedindo de emagrecer. Por que o raio-x é essencial, Luciana? Bem, ele vai te dar uma devolutiva individual, mostrando as áreas que a gente vai precisar de colocar mais atenção para você vencer essa guerra contra a balança de uma vez. Se você quiser realmente emagrecer e manter e nunca mais ter medo de engordar, eu acabei de postar essa foto aqui, e eu quero ouvir e conversar com você. Tá, Lu, e o que eu vou fazer com essa foto? Você vai lá e vai comentar GPS, tá? Que é desse jeito que você vai receber o seu raio-x. Você vai marcar 3 amigas para vir junto com você nessa jornada, para acabar aí com essas dobrinhas que ficam incomodando, o efeito sanfona e vencer essa luta contra a balança. Fechou? Esse raio-x vai te dar uma espécie de superpoder
porque no próximo episódio eu vou te mostrar o segredo do método ativação do GPS e como é que ele pode exterminar, inclusive, os efeitos da menopausa e, enfim, emagrecer aí 5, 8, os quilos que você quiser. Mesmo acima dos 40. É isso aí. Mesmo na menopausa, Lu? Claro, gente, eu emagreci 54 quilos e eu também estava na menopausa. Já sofria com isso e se eu conseguir, claro que você também vai. Isso aí tá com os dias contados. No episódio 2 você vai dominar tudo isso e nunca mais vai ser dominado, tá? Nem pela menopausa. Nos vemos no episódio 2 e se prepare, porque você nunca viu nada igual quando o assunto é menopausa, ansiedade, emagrecimento. Ele pode simplesmente mudar a sua vida. Se eu pudesse escolher aí uma palavra para descrever esse próximo episódio, seria liberdade. Chegou a sua hora. Tá na hora de conquistar essa liberdade aí. Agora você vai lá no post, comenta GPS nessa foto que tá aparecendo aí, que tá lá no meu Instagram. Nós vamos junto. A gente tá apenas no início de uma transformação definitiva. Vambora? Beijo. Te vejo lá. Então, as pessoas que estão aí, Lu, pensando se vão se inscrever, se vão, sabe, virar a chave da vida de vocês, é a hora. Porque a minha eu virei há quase 4 meses atrás. E ainda não fiz os 4 meses. Estou aqui feliz da vida. Meu Deus do céu, é só gratidão, tá? Pro MC. E que Deus abençoe esse MC por muitos e muitos e muitos anos, porque vocês transformam a vida das pessoas. Isso aqui é saúde, não tem explicação. Um marco bacana que foi para mim é que exatamente essa semana eu mudei o meu IMC do obesidade 2 para obesidade 1. Então já estamos um pouco melhor. Eu vou te falar que eu tô bem, tô empolgado, tô aí agora, como eu disse lá no começo, né? Eu demorei a me movimentar, mas agora eu estou em movimento e quero continuar nesse movimento. E é isso aí, vamos buscar a meta aí. Seguir firme para buscar a meta. Um divisor de águas na minha vida, o que é antes e o que é hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho saúde, eu sou uma pessoa que eu sou muito grata e que eu sei o que é que eu quero na minha vida. Eu não quero mais o que passou. Agora em diante é seguir o baile e ser feliz, porque eu vou viver também até 100 anos, tá? Ninguém me segura. E aí eu comecei então, gente, a ver o físico, né? Eu comecei a perceber, né, a redução do peso, mas muito mais do que a redução do peso também foi o lado emocional, o lado da perna, do coração, da cabeça, do sentimento, né? Você começar a mudar isso tudo e a sua família junto, né, que está com você, emagrece do lado, vindo a sua mudança, né, que você vê quem está perto de você está feliz, você fica ainda mais feliz, aí te dá mais forças ainda para você continuar na caminhada, né?